nationem sapientiae letificatus. Undellaus tibi sit, qui es onus laudis, et gaudium vitae, spes et honor fortissimus, dans premia lucis. Sermões por Santo Antônio. A tradução é de Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro e caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, PayPal, Vaquinha. É também possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro. Torne-se um membro você também, faça parte, veja as possibilidades e, havendo dúvidas, me escreva. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E peço também, é claro, para que orem por mim, a Deus nosso Senhor. E desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Desejo a todos também uma boa escuta. Quinto domingo depois da Páscoa. Temas do sermão. Evangelho do quinto domingo depois da Páscoa. Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes divide-se em 3 partes. Primeiramente, sermão sobre a unção da graça, a sua unção. E Sadoc e Natã ungiram Salomão. Parte primeira, sermão sobre o Pai. Pai nosso que estás nos céus, o filhote da cegonha. Sermão sobre o amor a Deus. Dar-te-ei uma terra onde corre leite e mel. Sermão contra aqueles que pedem coisas temporais. Até agora nada pedistes. Sermão sobre a alegria dos justos e sobre aquela dos carnais. Florirá a amendoeira, e sobre os onagros, asnos selvagens. Sermão sobre as 3 particularidades do espelho e sobre o significado delas, se alguém for só ouvinte da palavra. E parte segunda, sermão para a Anunciação, ou para a Natividade, ou para a Paixão do Senhor. Moisés disse a Arão, toma o turíbulo. E parte terceira, sermão sobre a misericórdia de Deus, o seu juízo e o seu poder, aquele que manda ao sol e o sol não nasce. Sermão para exortar a mortificação do corpo, aquele que criou Acturo e Oion. Sermão para o dia de Pentecostes, levanta-te, ó Aquilão. E sermão sobre a observância do silêncio e sobre as várias instituições dos religiosos. Se alguém julga ser religioso. Exórdio, sermão sobre a unção da graça. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la dará. Na sua primeira carta, João diz, a sua unção vos ensina todas as coisas. Observa que a unção é dupla. A primeira é a infusão da graça, da qual diz o profeta, Deus te ungiu, o teu Deus, com óleo de alegria, de preferência aos teus companheiros. Ó Deus Filho, o Deus teu Pai te ungiu, enquanto homem, com o óleo de alegria, isto é, com o dom da graça septiforme, que te tornou imune a todo pecado, de preferência aos teus companheiros, porque em ti o Espírito foi infundido sem medida, enquanto aos outros foi infundido com certas limitações.
De fato, lemos em João, da sua plenitude todos nós recebemos. A segunda unção é a pregação da palavra de Deus, da qual se fala no terceiro livro dos reis que Sadoque e Natã ungiram Salomão em Giom. Sadoque interpreta-se justiça, Natã, dom da graça, Salomão, pacífico, Giom, luta. A justiça da vida honesta e o dom da graça, quer dizer, a pregação da palavra de Deus, ungem o pecador, reconciliado com Deus em Giom, por meio da confissão, a fim de que, despojado dos pecados e das coisas temporais, esteja em condições de lutar contra o diabo. Quando a primeira unção unge interiormente a alma, a segunda torna-se muito eficaz. Mas se faltar a primeira, a segunda já não tem eficácia alguma. Por isso a glosa comenta: a sua unção nos instrui sobre tudo. Ninguém atribua a quem ensina aquilo que ouve e compreende da boca dele, se não existir no interior alguém que instrua. A língua do mestre trabalha em vão no exterior. Nem por isso o mestre deve calar-se. Antes, deve fazer tudo o que pode para que sua pregação seja útil para criar as boas disposições. De fato, a unção da inspiração interior ou da pregação do Senhor instrui-nos sobre todas as coisas referentes à salvação da alma, que são o desprezo do mundo, o humilde sentimento de si, a busca da felicidade celeste. E a este propósito, o Senhor no Evangelho de hoje diz: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vo-la concederá. Neste Evangelho devem-se considerar 3 momentos. Primeiro, o pedido da alegria perfeita, quando diz: em verdade vos digo, etc. Segundo, a súplica de Jesus Cristo ao Pai por nós: eu pedirei ao Pai por vós. Terceiro, o conhecimento que tem o próprio Cristo de todas as coisas. Agora conhecemos que sabes tudo. No introito da missa deste domingo canta-se: com voz de júbilo anunciai. E se lê a epístola do bem-aventurado Tiago: sede cumpridores da palavra. Dividiremos o trecho da epístola em 3 partes e veremos sua concordância com as 3 partes do trecho evangélico. Eis as 3 partes da epístola. Primeiro, sede cumpridores da palavra. Segundo, mas quem fixar a sua vista na lei perfeita da liberdade. Terceiro, se alguém julga ser religioso, etc. Primeiro, pedir a plenitude da alegria. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vo-la concederá. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Em verdade, em hebraico, diz-se Amen, e é uma afirmação solene, um juramento. A verdade, Jesus Cristo, promete-nos a alegria repetindo 2 vezes a palavra do juramento, a fim de crermos sem dúvida alguma naquilo que diz. Se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, presta atenção a estas 3 palavras: Pai, alguma coisa, em meu nome. Não pode ser chamado Pai senão aquele que tem um filho, porque Pai e Filho são 2 nomes correlativos. Quando diz Pai, pensa no Filho do qual é Pai. O Pai é Deus, de quem nós somos os filhos e ao qual cada dia dizemos: Pai nosso que estás nos céus. Também Isaías diz: Tu, Senhor, és o nosso Pai, o nosso Redentor. O teu nome é eterno. E o próprio Deus nos diz com as palavras de Jeremias: ao menos agora chama-me dizendo: Tu és meu Pai, tu, o guia da minha virgindade. A virgindade da alma é a fé, que age por meio do amor e preserva a alma da corrupção. É Deus Pai que, como um motorista, guia a alma para a fé. Nós, filhos, devemos, pois, pedir ao nosso Pai alguma coisa. Tudo o que existe é nada, exceto amar a Deus. Amar a Deus é alguma coisa. E é esta alguma coisa que devemos pedir, isto é, que nós, filhos, amemos a nosso Pai, o nosso Pai,
como o filho da cegonha ama seu pai. Diz-se que o filhote da cegonha ama tanto seu pai que, quando envelhece, ele o sustenta e o nutre. E isso faz parte das suas características, do seu instinto. Assim, neste mundo que já vai envelhecendo, nós devemos sustentar o nosso pai nos seus membros fracos e doentes, nutri-lo nos pobres e nos necessitados. Ele disse: "O que fizestes a um só destes meus menores, a mim o haveis feito." Se pedirmos o amor, o próprio Pai, que é amor, dar-nos-á aquilo que Ele é, precisamente o amor. No Êxodo, Deus diz: "Dar-te-ei uma terra onde corre leite e mel." Presta atenção a estas 4 palavras: terra, corre leite e mel. A terra, por sua estabilidade, simboliza o amor de Deus, que dá ao homem a segurança de estar na verdade. De fato, Salomão diz no Eclesiastes: "Uma geração passa e outra geração lhe sucede, mas a terra permanece para sempre." A geração, isto é, o amor da carne, passa, e outra geração, isto é, o amor do mundo, lhe sucede. A terra, porém, isto é, o amor de Deus, permanece para sempre, porque, como diz o apóstolo, o amor jamais terá fim. Dessa terra é dito: "Corre", por causa da sua abundância. E também no Salmo lemos: "Um rio caudaloso alegra a cidade de Deus", isto é, a alma na qual Deus tem a sua morada. Esta terra tem abundância de leite e mel. O leite nutre, o mel adoça. Assim, o amor a Deus nutre a alma para que cresça de virtude em virtude e adoça o tormento de todas as tribulações. Para quem ama, nada é difícil. Cícero. Quando a doçura do amor divino chega a faltar, a amargura da tribulação, mesmo a menor, torna-se intolerável. Mas a madeira tornou doces as águas de Mara. A farinha do profeta Eliseu tornou comestíveis as amargas coloquíndidas, que são pepinos selvagens. Coloquíndidas. Assim, o amor a Deus muda em doçura qualquer amargura. De fato, diz o Eclesiástico: "O meu espírito é doce, e a minha herança mais doce do que o mel e o favo do mel." O Espírito do Senhor é o espírito de pobreza, do qual fala Isaías. O espírito dos fortes é como o turbilhão que investe contra a parede. Os fortes são os pobres, que não vacilam nem na prosperidade nem nas adversidades. Seu espírito sopro, como o turbilhão, investe contra a parede das riquezas, da qual ainda Isaías diz: "O escudo pôs a nu a parede." O escudo, em latim, é chamado clipeus, enquanto clepit, isto é, oculta, esconde e protege o corpo. Simboliza o espírito de pobreza que esconde e protege a alma dos dardos dos demônios. Este escudo despoja a parede das riquezas. A herança do Senhor foi a paixão da cruz que ele deixou a seus filhos. De fato, disse: "Fazei isto em memória de mim", isto é, em lembrança da minha paixão. Como herdeiro, o apóstolo possuía essa herança quando dizia: "Trago em meu corpo os estigmas de Cristo." Portanto, o espírito de pobreza e a herança da paixão são, para o coração do verdadeiro amante de Cristo, mais doces que o mel e do que um favo de mel. Por isso, justamente se diz: "Se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome." Em hebraico, o nome de Cristo é Messias. Cristo é termo grego e significa ungido, isto é, consagrado. Em grego é chamado também Soter, não sei, isto é, Salvador. Portanto, em nome do Salvador, pedimos ao Pai que, se não por nós, ao menos por seu Filho, por meio do qual salvou o gênero humano, nos conceda o privilégio do seu amor. Pedimo-lo com as palavras do profeta: "Ó Deus, nosso protetor, olha para nós e põe os olhos no rosto de teu Cristo." Como se dissesse: se não queres olhar para nós por amor nosso,
olha ao menos o rosto do teu Cristo, por nós atingido pelas bofetadas, sujo pelas cuspidas, tornado lívido na morte. Olha para o rosto do teu Cristo. E que pai não olharia para o rosto do filho morto? Portanto, também tu, ó Pai, olha para nós, porque o Cristo, teu Filho, morreu por nós, que fomos a causa de sua morte. Como ele nos mandou, nós te pedimos em seu nome, que te dês a ti mesmo a nós, porque sem ti não há existência. De fato, diz Agostinho, Senhor, se quiseres que eu me afaste de ti, dá-me um outro tu mesmo. Do contrário, não me afasto de ti. Senhor, se quiseres que eu me afaste de ti, dá-me um outro tu mesmo. Do contrário, não me afasto de ti. Por isso diz corretamente, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, ele vô-la concederá. Até agora nada pedistes em meu nome. Comenta a glosa. Confiantes na minha presença, jamais pedistes alguma coisa, isto é, que seja alguma coisa, também comparada ao que é eterno. Nesta passagem, o Senhor censura aqueles que pedem coisas temporais, que são um nada. Desses, diz Oséias, a vossa misericórdia é como uma nuvem da manhã e como o orvalho transitório da manhã. Como se dissesse, quando pedis a Deus misericórdia, vós pedis coisas temporais, que são como as nuvens da manhã, que são somente ar adensado, como vaidade condensada. Assim, os bens temporais são como um nada, mas aquele nada, para parecer alguma coisa, está como que envolvido em certas aparências fantasmagóricas. As nuvens impedem a visão do sol, e a abundância das coisas temporais tira o conhecimento de Deus. De fato, Jó diz, a gordura cobre o seu rosto, porque a gordura da riqueza cega os olhos da mente. De fato, lemos no Salmo, caiu fogo de cima sobre eles, e não viram mais o sol. O fogo do amor pelas coisas terrenas cega os olhos do homem, como uma frigideira muito quente cega os olhos do urso. Portanto, a vossa misericórdia, como nuvem da manhã e como orvalho transitório da manhã, desaparece quando o sol queima, exatamente quando seria mais necessária. As ervas e as flores ficam expostas ao ardor do sol e assim são queimadas. Também a felicidade terrena dá algum alívio neste mundo, mas, infelizmente, encaminha os homens para os suplícios eternos. Lemos em Naum, Nínive, as suas águas são como poça. Nínive interpreta-se esplêndida e simboliza o mundo que se cobre de falsa beleza, como barro coberto de neve. Seu conforto é comparado ao de uma poça, que tem muita água no inverno, mas seca no verão. De fato, agora o mundo tem muitas águas da riqueza, mas quando vier a chama da morte, será esvaziado das riquezas e entregue aos eternos suplícios. Por isso, até agora nada pedistes. E se tiverdes pedido, não o fizestes em meu nome, quer dizer, para a salvação da vossa alma. A ordem com a qual devemos pedir e suplicar nos é indicada pelo apóstolo ao escrever a Timóteo. Recomendo-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, petições e ações de graças. Entre as práticas espirituais, a súplica é uma fervorosa e insistente oração a Deus. Nessas práticas, quem põe a sua cultura antes da graça salvadora não põe outra coisa senão a dor. A oração, porém, é o sentimento do homem que se põe em relação com Deus, um piedoso e familiar colóquio, a parada da mente iluminada para dela fruir, enquanto possível. A petição é a preocupação, a ânsia de obter algumas coisas temporais necessárias à vida presente. Nesse caso, embora considerando a boa vontade de quem pede,
Deus, porém, faz aquilo que julga mais útil e atende de boa vontade aquele que pede retamente. Dessa espécie de oração, o pedido, diz o salmista, a minha oração é dirigida para as coisas que também eles amam, isto é, os ímpios. De fato, em geral, todos, e sobretudo dos filhos deste século, desejam a tranquilidade da paz, a saúde do corpo, a clemência do tempo e outras coisas que se referem às exigências e às necessidades desta vida, como também os prazeres de quem abusa deles. Quem pede com consciência essas coisas, não as peça, senão por necessidade, e ainda assim, submeta sempre a própria vontade à vontade de Deus. Nessas petições deve-se rezar com devoção e com consciência. Mas não é necessário obstinar-se nesses pedidos, porque só o Pai que está nos céus sabe o que nos é necessário nesta vida, e não nós. Enfim, a ação de graças consiste em compreender e em reconhecer a graça de Deus e sua vontade salvífica na contínua e incansável orientação para Deus, mesmo se algumas vezes o ato exterior ou o afeto interior não existem ou são um tanto tíbios. É aquilo que, a propósito, o apóstolo diz: em mim está a vontade, mas não encontro o meio de realizar o bem. Como se dissesse: a vontade existe sempre, mas por vezes dorme, isto é ineficaz, porque procuro realizar a obra boa, mas não encontro a maneira de realizá-la. Esta é a caridade que nunca falha. Com a caridade, realiza-se a oração sem interrupção e a ação de graças, da qual diz o apóstolo: orai sem cessar, dando sempre graças a Deus. Com muita razão, pois, diz: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Observa que existe uma alegria vazia, a dos carnais, e uma alegria completa, a dos santos. Da alegria vazia dos carnais fala Isaías: a alegria dos onagros, asnos selvagens, são os pastos dos rebanhos. Observa que há duas espécies de onagros. A primeira tem os chifres e se encontra na Grécia. Dela diz Jó: quem deixou livre o onagro? E quem soltou os seus laços? A segunda espécie encontra-se na Espanha, e desta diz sempre Jó: o homem insensato eleva-se em sua soberba e julga ter nascido livre, como a cria do onagro. Do mesmo modo, neste mundo, há duas espécies de onagros, isto é, de soberbos. Existem precisamente alguns que andam inchados por seus chifres, por sua dignidade. Outros que andam na soberba só pela vaidade da sua mente e sacodem de si o jugo da obediência. Então, a alegria dos onagros são os pastos dos rebanhos, isto é, dos pobres. Mas aqueles que engolem e depredam os bens dos pobres serão eles próprios presa do diabo. De fato, diz Salomão, no deserto a presa do leão, isto é, do diabo, é o onagro. E Isaías: ai de ti que devastas, porventura não serás também tu devastado? Da alegria vazia dos carnais fala ainda Salomão no Eclesiastes: a amendoeira florirá, o gafanhoto engordará e a alcaparra se extinguirá. Como a amendoeira floresce antes das outras árvores, assim o homem carnal deseja a flor neste mundo, mas no outro ficará nu de qualquer flor. De sua flor caída engordará o gafanhoto, isto é, o diabo. A gordura do diabo, se assim se pode dizer, consiste na alegria desenfreada da glória temporal. A alcaparra da concupiscência carnal e da glória mundana será extinguida. De fato, diz Tiago, o rico passará como a flor da erva. Se o sol se ergue em seu redor e faz secar a erva, a sua flor cai, a beleza de seu aspecto se esvai, e assim murchará o rico nos seus caminhos.
A raiz é a concupiscência da carne. A flor é o gozo das coisas temporais. Ao sobrevir do sol, isto é, ao chegar à inexorabilidade da morte e à severidade do juiz, a raiz secará, a flor cairá. A beleza do seu aspecto, isto é, a honra do mundo, os amigos e os vizinhos, desaparecerão. Por isso, a alegria do mundo é vazia. A alegria do mundo é vazia. Porém, da alegria completa e verdadeira da vida eterna fala sempre Salomão. A amendoeira florirá, o gafanhoto engordará e a alcaparra se extinguirá. Observa que a alegria dos santos consiste em 3 coisas: na ressurreição do corpo, na bem-aventurança da alma e na libertação do estímulo da carne e da tentação diabólica. A amendoeira, isto é, o corpo, florirá de 4 prerrogativas: a luminosidade, a agilidade, a semelhança e a imortalidade. E o gafanhoto, isto é, a alma, saciar-se-á da visão de Deus, da bem-aventurança dos anjos, da companhia dos santos. E então extinguir-se-á a alcaparra, isto é, o estímulo da carne, a tentação do demônio. De fato, aos Coríntios o apóstolo escreve: quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Hein? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então a alcaparra se extinguirá. Porque, como diz o profeta, os estranhos não passarão mais por Jerusalém. Quer dizer, os demônios não tentarão mais o justo, e o animal feroz, isto é, a concupiscência da carne, já não passará por sua alma. Com esta dupla alegria, isto é, a vazia e a completa, concorda a primeira parte da epístola de hoje. Sede, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, será comparado a um homem que contempla o seu rosto num espelho, considera-o e assim que se retira, logo esquece como era. Executores da palavra de Deus são aqueles que pedem a alegria completa e a recebem. Só ouvintes são aqueles que se esforçam por conseguir a alegria vazia do mundo. A esse propósito, diz o Salmo, é tempo de agir, Senhor. Não só de ouvir ou de falar. Violaram a tua lei, aqueles que ouvem e não agem. E Salomão no Eclesiastes: quem destruir a sebe, isto é, a lei, mordê-lo-á a cobra, isto é, o diabo. Viola a lei aquele que não vive segundo o que diz ou escuta. Precisamente dele se diz: se alguém é só ouvinte da palavra e não cumpridor, etc. Observa que o espelho não é outra coisa senão um vidro sutilíssimo, do qual devem se considerar 3 características: o escasso valor, a fragilidade e a transparência. O vidro é uma matéria de pouco valor, porque é fabricado com um pó de areia e de substância frágil e transparente na sua clareza. Posto contra o sol, resplandece como um outro sol. É chamado espelho porque reflete o esplendor, ou porque as mulheres, olhando-o, admiram a beleza. Latim, species, de seu rosto. Ou também porque é transparente como o vidro. E o vidro é assim chamado porque resplandece com clareza ao olhar. Latim, vitrum, visum. O espelho ou vidro simboliza a Sagrada Escritura, em cujo esplendor está o rosto de nossa origem. De onde nascemos, refere-se à mesquinhez de nossa origem física. Como de que natureza nascemos, refere-se à fragilidade da nossa substância. Para que fim nascemos, refere-se à dignidade da glória, na qual, se formos cumpridores da palavra, pela proximidade com o verdadeiro sol, resplandeceremos como o sol. No espelho da Sagrada Doutrina encontram-se estas 3 características. Sobre o pouco valor da matéria está escrito no Gênesis:
És pó e ao pó retornarás. Sobre a fragilidade de nossa substância, diz o Salmo, os nossos anos serão considerados como uma teia de aranha. O que existe mais frágil, mais inconsistente do que a teia de aranha? E o que é a vida do homem corruptível, que se consome por uma pequena lesão e também por uma mínima febrezinha? Da luminosidade, enfim, fala-se no Evangelho, os justos resplandecerão como o sol, etc. Nesse espelho, o mísero homem observa o rosto do seu nascimento, como tem nascido, quanto é frágil e o que será dele. E por estas considerações sente que por vezes nasce-lhe a compunção e a vontade de fazer penitência. Mas, assim como é somente ouvinte da palavra e não cumpridor, é amante da alegria vã e vazia. Logo esquece como era e como se viu. O prazer da vaidade expulsa o pensamento da própria salvação. Ao contrário, o pensamento da verdadeira alegria produz na alma o amor à própria salvação. Pedi, pois, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Dessa alegria recorda-se a Igreja no introito da missa de hoje. Com vozes de júbilo dai o anúncio até as extremidades da terra. Ó pregadores, dai o anúncio da alegria. Pedi, para que a vossa alegria seja completa, não só aos justos que estão no seio da Igreja, mas fazei-o ressoar até as extremidades da terra, e também para aqueles que estão fora das extremidades, isto é, fora dos mandamentos de Deus, que são para nós como que as extremidades do viver, para que todos ouçam a voz da exultação e possam conquistar a alegria completa que jamais terá fim. A esta glória conduza-nos Jesus Cristo. Amém. Segundo, Jesus Cristo intercede por nós junto ao Pai. Eu rogarei ao Pai por vós. O próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí do Pai. Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mediador entre Deus e os homens, roga ao Pai por nós. Lemos no Levítico: o sacerdote rezará por eles, e o Senhor lhes será propício. E de novo, o sacerdote orará por ele e por seu pecado, e lhe será perdoado. Concordam com isso as palavras do livro dos Números. Moisés disse a Arão: toma o turíbulo, acende-o com o fogo do altar, ponha incenso por cima e vai depressa ao povo a fim de rezar por ele. Porque já se espalhou a ira do Senhor, e o flagelo já começou. Arão executou a ordem, correu para o meio da multidão, já atingida pelo flagelo, ofereceu o incenso, e estando de pé entre os mortos e os vivos, orou pelo povo, e o flagelo cessou. Levítico, Números, podem ser ouvidos aqui no canal. Moisés disse a Arão, isto é, o pai ao filho: toma o turíbulo da humanidade que foi fabricado por obra de Bezaleel, que se interpreta divino sombreamento, sombreamento do Espírito Santo no seio da Virgem Gloriosa, que foi sombreada precisamente pelo Espírito Santo, trazendo-lhe assim o refrigério e extinguindo totalmente nela o estímulo do pecado. Enche com o fogo da divindade o turíbulo da humanidade, na qual habitou corporalmente a plenitude da divindade. E com razão diz do altar, porque saí do Pai e vim ao mundo. E ponha incenso por cima da tua paixão, e assim como mediador rezarás pelo povo, que o incêndio do diabo está devastando atrozmente. E ele, obediente à vontade daquele que mandava, tomado o turíbulo, correu para a morte, morte de cruz. E estando sobre a cruz com os braços abertos entre os mortos e os vivos, isto é, entre os dois ladrões, dos quais um foi salvo e o outro condenado, ou também entre os mortos e os vivos, isto é, entre aqueles que estavam fechados no cárcere do inferno e aqueles que viviam na miséria deste exílio, libertou-os todos do incêndio da perseguição diabólica,
oferecendo a si mesmo em sacrifício de suave odor. Com muita razão, pois, disse de si mesmo: Eu pedirei ao Pai por vós. E João, na sua carta canônica, escreve: Temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação, isto é, expiação por nossos pecados. Por isso, cada dia o oferecemos ao Pai no sacramento do altar, para que sempre de novo expie os nossos pecados. De fato, fazemos como faz a mulher que tem uma criança pequena. Quando o marido enraivecido quer espancá-la, ela, segurando a criança entre os braços, coloca-a diante do homem, dizendo: Espanca este, espanca este. A criança, com as lágrimas nos olhos, sofre junto com a mãe. O pai, porém, que sente as entranhas se subverterem pelas lágrimas do filho, que ele ama imensamente, por causa do filho, perdoa a mulher. Assim também nós, a Deus Pai irado por nossos pecados, oferecemos seu Filho Jesus Cristo no sacramento do altar, como fiança de nossa reconciliação. E Deus Pai, se não por consideração a nós, ao menos em consideração a seu Filho direto, afasta de nós os justos flagelos que merecemos e nos perdoa recordando suas lágrimas, seus sofrimentos e sua paixão. De fato, o próprio Filho diz por boca de Isaías: Fui eu que fiz e o carreguei. Eu vos levarei e salvarei. Presta atenção aos 4 verbos: eu fiz o homem, eu o carregarei sobre os meus ombros como uma ovelha perdida e cansada, eu o levarei como a ama leva a criança nos braços. E o que pode fazer o Pai, se não responder: eu salvarei? Com razão, pois, Cristo diz: Eu rezarei ao Pai por vós. O próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí do Pai. O Pai e o Filho são uma só coisa. O próprio Filho o afirmou: Eu e o Pai somos um. Quem ama o Pai ama também o Filho, e o Pai e o Filho amam a Ele. No Evangelho de João, de fato, o Filho diz: Quem me ama será amado por meu Pai, e também eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Em relação a este amor, concordam também as palavras da epístola de hoje. Mas quem fixar sua vista na lei da perfeita liberdade e perseverar nela, não como ouvinte que facilmente esquece, mas como cumpridor, esse será feliz no que fizer. A lei da perfeita liberdade é o amor a Deus, que torna o homem perfeito em tudo e livre de qualquer escravidão. Por isso, o Salmo diz do justo: a lei do Senhor está no seu coração. De fato, no coração do justo está a lei do amor a Deus, e, portanto, Deus diz nas parábolas: Filho, dá-me teu coração. Como o gavião que, quando captura pássaros, primeiramente procura neles o coração e o come, assim Deus nada busca e nada ama mais no homem do que seu coração, no qual está a lei do amor, e, portanto, seus passos não vacilarão. Os passos do justo são suas obras, ou também os afetos da mente, que jamais vacilarão, isto é, nunca são pegos no laço da sugestão diabólica, nem escorregam na praça da vaidade mundana. Do laço fala Jó: o seu pé ficará preso pelo laço, e uma sede ardente o atormentará. O pé do iníquo é preso no laço da má sugestão, e assim enfurece-se contra ele a sede da cobiça. Do escorregamento fala Jeremias nas Lamentações: os nossos pés escorregaram ao andar por nossas praças. Praça, latim platea, vem do grego platos, largura. Os nossos pés, chamados em latim vestigia, porque por meio deles se investiga, isto é, descobre-se o percurso de quem passou, estão a indicar as obras em base às quais alguém é conhecido. Na barrenta vastidão do prazer mundano escorregam as obras dos pecados, porque caem de pecado em pecado e por fim arruinam-se no inferno. De fato, diz o Salmo, seus caminhos tornem-se escuros e escorregadios,
E o anjo do Senhor, isto é, o anjo mau do Senhor, porque também ele é criatura de Deus, os persiga, até que os precipite no abismo do inferno. Os passos dos justos, porém, não vacilam, porque no seu coração está a lei do amor, e quem é fiel a ela encontrará a felicidade em observá-la. O amor de Deus infunde a graça na vida presente e a bem-aventurança na glória da vida futura. A ela nos conduza aquele que é bendito nos séculos. Amém. Terceiro, o Cristo que tudo sabe e conhece. Disseram-lhe os seus discípulos: agora conhecemos que sabes tudo e que não é necessário que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Com razão, os discípulos disseram: agora conhecemos que sabes tudo. E sobre isso temos o testemunho do apóstolo. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que toda espada de 2 gumes. Chega até a separação da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Não há nenhuma criatura invisível na sua presença, mas todas as coisas estão a nu e a descoberto aos seus olhos. A palavra, isto é, o Filho de Deus, por meio da qual temos conhecido sua vontade, é viva, isto é, confere a vida. É eficaz, isto é, capaz de efeito, e pode com facilidade cumprir aquilo que quer. A palavra de Deus é eficaz porque o Filho de Deus fez tudo aquilo que quis. Faz aquilo que quer, onde quer e quando quer. De fato, diz Jó, ele manda o sol e o sol não nasce. Encerra as estrelas como sob um selo. Sozinho ele formou a extensão dos céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou as constelações de Arcturo, a Ursa Maior e de Órion, as Pleiades, os astros no fundo do austro. Faz coisas grandes e incompreensíveis e maravilhas sem número. Aquele que faz tais coisas conhece e sabe verdadeiramente tudo. O Filho de Deus pôde fazer verdadeiramente tudo e pode fazer verdadeiramente tudo. Ele é vida e poder. Ele manda o sol e este não nasce. No sol é representada a iluminação da graça, que surge quando é infundida na mente, e não surge quando não é concedida. Por isso, diz o Senhor, compadecer-me-ei de quem eu quiser, serei clemente com quem eu quiser. E ainda, eu endurecerei o coração do faraó. Diz-se que o Senhor endurece o coração quando tira a sua graça, ou quando não a concede. Com efeito, diz por meio de Oséias, eu não visitarei as vossas filhas quando se prostituírem. A alma pecadora não pode acontecer nada de pior do que o Senhor abandonar o pecador à depravação do seu coração e não o corrigir com o flagelo do paterno castigo. Encerra as estrelas como sob um selo. O selo é um sinal que se imprime sobre alguma coisa para que fique escondida até que o selo seja removido. As estrelas representam os santos, que Cristo põe sob o selo da sua providência, para que não compareçam em público quando querem, mas estejam sempre prontos para o tempo estabelecido por Deus, e, quando ouvirem com o ouvido do coração a voz daquele que manda, saiam do segredo da contemplação para agir segundo as necessidades. Sozinho ele formou a extensão dos céus. Os céus representam os pregadores santos que chovem com as palavras, lampejam com os exemplos da vida santa, trovejam com as ameaças da pena eterna. O Senhor forma a extensão destes céus para que difundam a luz, cubram os pecadores e induzam a libertar-se do visco das coisas temporais. E caminha sobre as ondas do mar. As ondas do mar representam a soberba deste mundo, sobre as quais o Senhor caminha quando, no seu coração,
imprime as pegadas de sua humildade. De fato, no Eclesiástico diz: eu sozinho fiz todo o giro do céu, penetrei na profundeza do abismo, andei sobre as ondas do mar, percorri toda a terra. E em todos os povos e em todas as nações pus o meu domínio, e sujeitei com o meu poder o coração de todos os grandes. O giro do céu, isto é, o coração do justo, eu o circundo, defendo e protejo. Penetrei nas profundezas do abismo, isto é, no coração dos maus para convertê-los à penitência. Caminhei sobre as ondas do mar, isto é, sobre aqueles que são oprimidos pelas tentações, e parei sobre toda a terra. Deus detém-se sobre o humilde, sobre aqueles que fazem frutos de obras boas e são constantes, enquanto o diabo detém-se sobre a areia. Sobre cada povo e sobre todas as nações pus o meu domínio. De todos estes é formada e composta a Igreja. Ele criou o Arcturo e o Órion, as Pleiades e os astros nos fundos do austro. Presta atenção a estas 4 palavras. Arcturo, a Ursa Maior, pelos latinos é chamado Setentrion, porque é composto de 7 estrelas. É chamado também carro, porque as estrelas estão dispostas em forma de carro. De fato, 5 formam o carro e 2, que parecem quase no mesmo ponto, ocupam o lugar dos bois. As 5 estrelas representam os 5 sentidos do corpo. As 2 estrelas, que à guisa de bois devem puxar, são a esperança e o temor. E aqui está a concordância com aquilo que está escrito no primeiro livro dos Reis, onde se narra que os filisteus tomaram 2 vacas, puseram-nas no carro e colocaram a arca sobre o carro, que era novo. O carro, em latim, chama-se plaustrum, que soa quase como pilastra, em torno da qual se gira, e é figura do nosso corpo, que deve voltar-se para as obras de misericórdia. Novo, por haver remediado os pecados com a penitência, porque deve carregar a arca da obediência. E este carro deve ser puxado por 2 vacas, isto é, a esperança e o temor. Até Bet-Sames, que se interpreta Casa do Sol, isto é, até a morada da vida eterna, na qual habita o Sol da Justiça. Órion é chamada Estrela da Espada. Por isso os latinos a chamam Iugula, isto é, espada de degolar. Realmente é armada como um gladiador, gladius, espada. E por sua luz é a mais espetacular e luminosa das estrelas. As estrelas do Órion aparecem exatamente no rigor do tempo invernal, e seu aparecimento traz chuvas e tempestades. As estrelas do Órion representam a contrição do coração e a confissão da boca. Quando estas aparecem, produzem a chuva das lágrimas e as tempestades da disciplina, do jejum e da abstinência. As Pleiades são 5 estrelas, dispostas como a letra grega Y. As Pleiades representam aquelas 5 palavras que Paulo, escrevendo aos Coríntios, queria dizer na igreja no sentido por ele entendido. Elas são oração, louvor, conselho, exortação e confissão. Oração, louvor, conselho, exortação, confissão. Os astros no fundo do austro. O austro é um vento quente e simboliza o Espírito Santo, do qual a esposa do Cântico dos Cânticos diz: levanta-te, Aquilão, e tu, ó austro, vem e sopra no meu jardim para espalhar os seus aromas. O Aquilão, assim chamado quase porque liga as águas, aquas ligans, é símbolo do diabo, que o gelo da malícia faz coagular as águas da compunção no coração do pecador. Ao Aquilão é dito: levanta-te, isto é, afasta-te, e vem tu, ó austro, isto é, Espírito Santo, e sopra no meu jardim, isto é, na minha consciência, para fazer destilar os seus aromas, isto é, as lágrimas que diante do Senhor são mais perfumadas do que qualquer aroma. Os fundos do austro simbolizam o segredo da contemplação, o gáudio da mente, a suavidade da doçura interior,
que são como que os íntimos segredos do austro, isto é, do Espírito Santo, com os quais ele mora e, morando, sopra com a brisa suave do seu amor. Ele faz coisas grandes e incompreensíveis e maravilhas sem número. Fez coisas grandes na criação, incompreensíveis na recriação. Fará por nós coisas maravilhosas na eterna bem-aventurança. Ou também fez coisas grandes na sua encarnação e por isso a bem-aventurada Virgem Maria diz: fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso e santo é o seu nome. Incompreensíveis no seu nascimento, no qual a Virgem deu à luz o próprio Filho de Deus, maravilhosas ao operar milagres. Seja bendito, porque sabe e conhece tudo aquele que por nós fez tais maravilhas. Dele diz o apóstolo: a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. De fato, Cristo atinge a alma com a contrição, o corpo com o sofrimento, penetrando até a divisão da alma, isto é, da animalidade, da natureza e do espírito, isto é, da razão. E considera que a alma é uma entidade incorpórea, capaz de razão, ordenada a vivificar o corpo. A alma torna os homens animais naturais, animais entre aspas, que são os sábios segundo a carne, sujeitos aos sentidos do corpo. Se começa a ser perfeitamente razoável, ela repele logo de si as características do gênero feminino e torna-se ânimo participante da razão, ordenado a governar o corpo. De fato, enquanto for ânima, logo enfraquece naquilo que é carnal. Porém, o ânimo, ou seja, o espírito, considera só aquilo que é viril e espiritual, e assim acontece a divisão da alma e do espírito. Das junturas e das medulas. As junturas são as articulações, a medula é a substância que impregna, enche os ossos. Nas junturas são simbolizadas as misteriosas concatenações dos pensamentos. Na medula, a compunção das lágrimas que impregnam os ossos das virtudes. Em virtude de sua divindade, Cristo penetra até a divisão das junturas e das medulas, porque conhece com exatidão o início, o desenvolvimento e a conclusão dos pensamentos, ao que tendem, de que modo se concatenam um com o outro, de que maneira e por quais processos a compunção surge no coração. De fato, diz Salomão no Eclesiastes: como ignoras qual é o caminho do espírito e de que sorte se ligam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não conhece as obras de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Só Deus sabe qual é o caminho do espírito, isto é, da contrição, e de que maneira se formam os ossos no seio da mulher grávida, quer dizer, as virtudes na mente do penitente. De fato, acrescenta o apóstolo, ele perscruta os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa esconder-se diante dele. Porque, como diz também o Eclesiástico, os olhos do Senhor estão em toda a parte. Tudo é nu e descoberto aos seus olhos. Diante dele, como diz Jó, está aberto também o inferno e não tem cobertura o abismo. Por isso, exatamente com profunda convicção, os discípulos disseram: agora conhecemos que tu sabes tudo, e não há necessidade de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. O Filho saiu de Deus para que tu saísses do mundo. Veio a ti para que tu fosses a Ele. O que significa sair do mundo e ir a Cristo, se não subjugar os vícios e ligar a alma a Deus com os laços do amor? De tudo isso, aparece a concordância com a 3ª parte da epístola que se lê na missa de hoje. Se alguém, pois, julga que é religioso e não refreia a língua, mas engana assim o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mancha aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se puro deste mundo. A religião é chamada assim porque por meio dela ligamos a nossa alma ao único Deus para atribuir-lhe o culto divino.
Religião é aquela que presta culto e veneração de natureza superior, que chamam divina. Santo Agostinho. Ouça então o religioso inchado de presunção, desenfreado de língua, banido do reino de Deus, que, se alguém julga que é religioso, etc. A língua é chamada assim de ligar, e quem não a mantém ligada com o silêncio, dá prova de ser sem religião. O início da religião é manter freada a língua. De fato, diz Salomão nas parábolas, quem porá uma guarda à minha boca, e quem porá um selo seguro sobre os meus lábios, para que eu não caia por sua culpa e para que minha língua não me perca? Quer dizer, para que eu não diga o bem de maneira errada e saiba, pois, tanto calar quanto falar no tempo certo. De propósito, diz selo. Aquilo que se põe sob selo é fechado para que não seja aberto aos inimigos, mas só aos amigos. Ouçam os religiosos do nosso tempo, que sobrecarregam o edifício de sua religião com grande variedade de prescrições, com diversos elencos de preceitos. Como os fariseus, eles se gloriam da aparência da pureza exterior. Ao primeiro homem, elevado a tão alto grau de dignidade, Deus deu uma só e breve ordem: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. E o homem não observou nem esta única ordem. Mas aos homens do nosso tempo, reduzidos à miséria de tão grande infelicidade e postos à margem do mundo, antes, para falar claro, entre os rejeitos do mundo, são impostos muitos e novos mandamentos, e são feitas longas prescrições. E tu crês que as observarão? Ao contrário, desse modo, criam-se somente transgressores. Ouçam estes o que diz o Senhor no Apocalipse: não porei sobre vós outro peso. Todavia, guardai bem aquele que tendes, isto é, o Evangelho. A glosa diz: ouçam estes o que é a verdadeira religião. Religião pura e sem mancha diante de Deus nosso Pai é esta: socorrer os órfãos e as viúvas, etc. Observa que a verdadeira religião consiste em duas coisas: na miséria e na inocência. De fato, ordenando socorrer os órfãos e as viúvas, sugere tudo aquilo que devemos fazer pelo próximo. E ordenando preservar-nos sem mancha neste mundo, mostra-nos tudo aquilo em que nós devemos ser castos, abstinentes. Peçamos, pois, irmãos caríssimos, a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos infunda a sua graça, com a qual possamos tender e chegar à plenitude da verdadeira alegria. Que ore por nós ao Pai, para que nos conceda a verdadeira religião, e assim possamos chegar ao reino da vida eterna. Nolo conceda Ele próprio, que é digno de louvor, que é princípio e fim, que é admirável e inefável nos séculos eternos, e toda religião pura e sem mancha diga: Amém. Aleluia.